Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Ultimate Team no FIFA 20. Dessa vez não, né? A primeira vez que eu trago o FIFA Ultimate Team no FIFA 20 é aqui pra vocês, né? E o que eu fiz nesse vídeo, né? Basicamente joguei a minha WL inteira. Eu vou dividir isso aqui em 3 partes, tá? Porque senão vai ficar muito grande. Então essa aqui tem quase 16 minutos, o resto tem tipo 12. E eu fiz o Drogba. Sim, eu joguei a minha WL inteira com o Drogba, são 30 jogos com o Drogba, são 30 jogos querendo amá-lo e odiá-lo ao mesmo tempo. Eu já tinha feito um jogo antes pra testar esse time pra ver se seria legalzinho, joguei no Division Rivals, ele tem um jogo e tem um gol. Ele é 4-4, ele é alta, ele também é do swap, tá? Não sei se vocês estão ligados nesse daí do FIFA. E eu coloquei um caçador nele que aumenta o pace e o chute. Eu poderia pensar em colocar um motor, mas sei lá, acho que não ia mudar tanta coisa assim, porque o motor aumenta a agilidade, né? E a agilidade é um problema dele. Outro problema muito grave dele é o passe, tá? Mas isso aqui a gente fala mais pra frente, tá? Então, vamos lá começar as partidas aqui. Cada vídeo vão ser separados em 10 jogos, tá? Assim fica muito de boa pra gente conseguir separar certinho. O primeiro time que a gente vai enfrentar é um time da Bundesliga com um Vardy Play of the Month. Ok, né? Não sei por que tem um Vardy ali. Ali em cima do lado do placar tá o meu histórico, tá? Não sou lá essas coisas de jogador fantástico do FIFA, eu sou pro player, vou pegar 30-0 fácil. Não pego nem elite, mas é legal pra gente dar uma analisada, né? Começando aqui então, basicamente eu vou mostrar lances do Drogba em si, tá? No primeiro jogo ele já vem, faz o seu primeiro gol na WL com um chute reto no canto do goleiro, fantástico, um passe ali do nosso queridíssimo Dembélé, né? Vocês puderam ver também que esse time tá com o Zaha do narrativa, né? Que você tinha que chegar no nível 30. E é basicamente isso de especial, tá? A gente já tentou o primeiro passo aqui com o Drogba, ele acha o Zaha novamente. Outra coisa que tá muito apelando nesse FIFA são os toques pro lado. Dessa vez a gente deu muita sorte de tentar finalizar com o Zaha e sobrar pro Goretzka pra fazer 2-0. Se eu não me engano é agora que esse cara quita e a gente faz então primeira vitória aqui na nossa WL 1/0. A gente fez então esse time que, se eu não me engano, é com o Lloris no gol, Semedo na lateral direita, Sanches e Hernandes na zaga e o Rousseau na lateral esquerda. Dembélé, Sissoko, Goretzka, Gnabry jogando com 7 mesmo, tá? Infelizmente o Play of the Month dele veio RW não RM, é meia direita. Se tivesse vindo meia esquerda, eu estaria jogando com esse time aqui também na próxima WL, mas vamos mudar, né? E com o Zaha e o nosso queridíssimo Drogba. As estatísticas aí, vocês puderam ver que a gente dominou basicamente o jogo todo e fizemos então 1/0 na Weekend. Já vamos ver então o segundo time aqui, mais um time da Bundesliga, a gente enfrentando muito time da Bundesliga com o Harit Play of the Month, com um close lá na frente, inusitado, eu acho que o cara pegou o close no Foot Swap, e com o nosso queridíssimo Sabitzer Screen. Esse Sabitzer Screen aparenta ser melhor do que o Goretzka, por exemplo, né? Seguiremos aqui então o Drogba, logo no comecinho já acha o Dembélé devolve pro Drogba, o Drogba acha o Goretzka passando livre no meio. Essa jogada tá muito apelona no FIFA, infelizmente, né? Tá muito difícil de marcar, mas quando a gente vem aqui pro ataque, a gente acaba usufruindo dela. Vamos então começar a falar do Drogba, né? A gente pode ver aqui que por enquanto ele tá indo muito bem. Claro que eu tô só cortando as partes boas pra vocês, né? Mas o Drogba tem um sério problema em passe. O passe do Drogba é horroroso. Teve momentos nesse vídeo aqui ainda, inclusive, que chegou um ponto que eu tive que pedir por favor pro FIFA deixar eu acertar um passe com o Drogba, porque ele não acertava muitos passes. A arrancada dele aqui contra o Goretzka, a gente conseguiu bater cruzado de esquerda. A finalização dele é muito boa, tá? Não é sempre que ele vai acertar, tipo, de 8 chutes ele acerta no gol 6 e faz uns 2 gols. Então, a finalização dele poderia ser melhor, né? Para um Icon que custou 23 foot swap, sim, eu fui retardado o suficiente de fazer 23 e fazer o Drogba. Mas, né, a gente pensa que o custo-benefício tá bom, foi de graça, mas a gente poderia, por exemplo, ter pegado o Butragueño, quase que não sai, meu Deus do céu, um Butragueño da vida que provavelmente seria melhor, né? Seria um pouco mais ágil e finalizaria melhor. Bom, como vocês puderam ver, essa finalização o Neuer conseguiu fazer dessa defesa. Basicamente, sim, o que você tem que finalizar com o Drogba, tá? Com um chute forte, reto, no canto do goleiro. Porque basicamente é assim que ele consegue fazer gols. Outra coisa também é que o posicionamento do Drogba é bom, mas, né, o Drogba ele é basicamente assim, ele não finaliza muito bem, como eu falei pra vocês, ele a cada 8 ele acerta 6, faz 2 gols, não é lá essas coisas. Ele não protege muito bem a bola, ele não acerta um passe, ele não consegue driblar, ele não tem agilidade, então é muito ruim, sério, muito ruim você fazer o Drogba. O Drogba é muito bom em posicionamento e ele é muito bom em cabeceio. Eu não recomendaria ninguém a pegar o Drogba de verdade, só se você usa muito esse estilo de jogador, né? Esse cara que fica parado ali, tentando fazer um pivô e tentando achar alguém em alguma hora ou outra pra fazer o gol, esse golzinho vovó que a gente chama, né? Aqui esse gol basicamente foi pra mostrar o nível de gols que eu acabei tomando nesse vídeo.
Basicamente é isso, com 2 a 0 no placar já 14 minutos. Infelizmente, a gente vai provavelmente encaminhando aqui a nossa primeira derrota no Foot Champions. Um finesse, é muito difícil o Drogba acertar o finesse, tá? Ele tem pouca curva. Um finesse acabou entrando e foi um golaço, lindíssimo gol aqui do nosso queridíssimo Didier Drogba. Vou até deixar o replay. Eu tô basicamente cortando o replay dos gols, né? Mas esse daqui merece o replay, diga-se de passagem, garotinho. Linda finesse, que maravilha. Nada pôde fazer ali o goleirão. E é isso basicamente, né? Chegamos então, encontramos nossa primeira derrota aqui na Weekend League, ficamos 2/1. Infelizmente perdemos aqui para o Cristiano Ronaldo. Sou um time do cara infinitamente melhor do que o meu, inclusive tomei um hat-trick do Cristiano Ronaldo. Indo para a quarta partida por cada 1914, aqui é basicamente um time da Bundesliga com o Lloris no gol, né? E esse jogo aqui eu fiz questão de mostrar algumas coisas pra vocês, tá? 61 minutos de jogo, ele acaba dominando aqui o Lewandowski fazendo 1-0. Esse foi incrivelmente o segundo chute no gol desse cara. Na verdade foi o primeiro no gol, o anterior tinha sido um chute travado e o FIFA contabilizou como uma finalização que foi pro gol, tá? A gente acabou tomando então 72 minutos aqui a primeira finalização, inclusive vou mostrar isso pra vocês. A gente acabou tomando 2 finalizações rapidinho. E aos 92, quase 93, o Memphis Depay vem trazendo, ele consegue passar na sorte, chega cara a cara com o Lloris e dá uma cavadinha espetacular, levando o jogo para a prorrogação. Esse foi um dos únicos jogos que eu acabei mostrando lances que não são do Drogba, por exemplo. Aqui o Depay que resolveu a parada, porque eu fiquei muito indignado jogando esse jogo. Esse jogo me levou a um estresse psicológico um pouquinho alto, diga-se de passagem, garotinho, porque foi exatamente isso. A gente deu 7 chutes no gol, e ele deu 2 e tava 1-1. Aqui, novamente, o Depay, ele acha o Drogba dá um passe de letra pro Gnabry, e o Gnabry conseguiu fazer a virada incrível aos 111 minutos do segundo tempo da prorrogação, já fazendo a sua comemoração padrão. Já tá na hora da EA arrumar o cabelinho do Gnabry, que já tá naquele estilo Black Power contra o Tottenham. Essa jogada foi no finalzinho do jogo, eu poderia ter recuado a bola pro meu goleiro, né, já pra dar aquela catimbada. O Promes consegue ganhar do goleiro, dá o chute, a bola bate na trave, nas costas do goleiro, ele tira em cima da linha e agora ele vai dar a possibilidade de contra-ataque para o nosso adversário, né? Nosso adversário vem então aqui com o Vardy lançando lá na ponta a bola, se caça ela saía, vem o Sterling, já estoura ali o cronômetro, mas o acréscimos é tempo mínimo. A gente marca muito mal ali com o Hernandes, eu tava predicando um cruzamento, porém o cruzamento veio agora e a gente toma nossa terceira finalização e o segundo gol do cara. No finalzinho ele correu até a bandeira, viu comemoração, viu tudo, e aqui vocês vão poder ver que não deu tempo para mais nada. Vamos para os pênaltis. A gente martelou esse cara e vamos para os pênaltis. Começando aqui com o Sterling, ele bate, faz o primeiro, inclusive esse é o único que eu acho que eu mostro os pênaltis por completo, tá? Coloquei aqui o Paulinho no meio do jogo. Eu tentei bater no time de verde, mas eu não estava conseguindo acertar o time. Inclusive eu perdi um jogo na Weekend já, dando um leve spoiler, né? Por conta disso, por tentar acertar o time de e acabei não conseguindo. Mais uma vez ele vem e bate com o Vardy. E agora a gente vem com o nosso Promes, que ganhou, né? Do Lloris, foi super bem. Eu tentando buscar o ângulo, mas aí eu não estava conseguindo. Bati ali pra fora pra ele fingir achar que eu vou bater ali e bati no meio, tá? 2-2 nos pênaltis, bem tranquilo. Vem agora o Dembélé. Inclusive todo mundo tem o Dembélé. Se você não usar o Dembélé, recomendo muito, nem que seja de sub, tá? Pra fazer uma substituição no meio da partida, porque ele é absurdo de bom. Ele vem, bate com o Dembélé, a gente consegue pegar com o nosso Lloris. Então é Lloris o time dele, o nosso Lloris também. A gente coloca aqui já uma expectativa de onde a gente vai bater. Vamos bater ali no ângulo com o nosso queridíssimo Memphis Depay. Vocês puderam ver que ele já saiu um pouquinho com o goleiro antes, né? Pra gente já saber onde ele vai pular, basicamente. E vem agora bater o quarto pênalti dele com o Robert Lewandowski. O Lewandowski bateu no meio. Eu achei que ele tinha olhado um pouquinho ali pro canto da esquerda, mas não foi. Ele de novo apontando lados. Vamos com o Drogba. O Drogba é muito bom nos pênaltis, tá? A barrinha dele não enche tanto. Vocês podem ver que eu coloquei quase 3 barras e ele cobrou bem tranquilo, tá? Ele acertou de boaça. 4-3 pra gente. O Witzel no seu último pênalti, se ele perder, acabou. Se o Lloris pegar, acabou. A gente consegue a nossa vitória e vamos pra 3/1 na Weekend. Ele vai, bate e faz. Agora a gente tem responsabilidade apenas nos nossos pés com o Goretzka. Se a gente fizer, acabou. Ele pediu pra gente bater o pênalti ali, a gente bateu o pênalti ali e conseguimos então fazer mais uma vitória. 3/1 nessa Weekend. Por enquanto em 4 jogos. Mais uma vez um cara que tem Cristiano Ronaldo. Dessa vez esse cara tem Cristiano Ronaldo, Hazard, Messi, Ter Stegen, Varane, Lenglet.
impressionante o time desse cara. A gente com 12 minutos acha o Zaha e bate pro gol. Aqui o Drogba ele tinha errado um passe muito tosco, a bola sobrou, então voltou para o Sissoko acha o Zaha, e o Zaha aos 12 minutos, 11 para 12 minutos, acaba fazendo o gol. A gente foi basicamente isso que aconteceu nesse jogo, tá? Apesar do cara ter o Cristiano Ronaldo, apesar do cara ter o Messi, ele não conseguiu fazer muitas coisas. Eu aqui já tava quase buscando o segundo gol com o Dembélé nos contra-ataques. Eu me defendi muito bem nessa partida e a gente conseguiu então fazer 4/1 na Weekend aqui no comecinho. 5 jogos, 4/1, bem tranquilo, bem de boa, acredito eu que sim. E mais uma vez um cara que tem o Cristiano Ronaldo. Dessa vez tem Cristiano Ronaldo, tem Mertens, Nainggolan, Foot Champions, tem ali o Dembélé, o Borja Valero. Vamos lá então, aos 66 minutos ele tava com 1 a menos já. A gente chega com o Roussillon nessa jogada bugadaça. A gente cruza e o Drogba faz isso, uma finalização impecável, um voleio absurdo de Didier Drogba. Outra coisa boa do Drogba também, cada vez que eu fazia gol eu cantava a música do Raça Negra, né? Dig dig, dig dig. Eu vou parar de cantar, senão vai dar copyright. Isso aqui porque foi tão igual, velho. Eu canto demais, essa é a verdade, garotinho. Ele pausou aqui já com 2-0 pra gente. A gente foi ver a classificação do time, né? Fui ver basicamente a formação que ele tava jogando. E ele acabou quitando os rapaziada. Sim, 5-1 já ali na Wicked. Muito obrigado aí, Vinição, por ter quitado pra gente. 2-0, não conheço esse cara antes que você pensa que foi uma entregadinha. A gente conseguiu então fazer 5/1 aqui na Weekend. Faltam mais 4 jogos no vídeo de hoje. A gente vem com o YFC. Esse cara é impressionante, ele ficou com muita posse de bola. Eu acho que acabou o primeiro tempo, ele tinha mais ou menos 80% de posse de bola. Ele ficava na frente da minha área rodando, segurando os dois gatilhos e buscando que eu fizesse alguma coisa, né? Um bot. Por exemplo, esse bot do Sanches que o juiz inventou um pênalti. Não achei pênalti, ele acabou então inventando um pênalti para o adversário logo aos 82 minutos, faltando 8 minutinhos, 7 minutinhos para acabar o tempo regulamentar. Ele vem, bate com o Paulo Dybala e faz 1-0. Se com 0-0 eu não conseguia tocar na bola, imagina com ele ganhando, né? Então, basicamente impossível. Ele vai cobrar ali o escanteio e a gente vai tomar a nossa segunda derrota aqui na Weekend League, né? E é aqui que começa a parte que eu começo a pedir, por favor, para EA me ajudar também, para EA simplesmente fazer com que o Drogba consiga acertar um passe, tá? E Tapipoca FC, ele vem com um time quase inteiro francês ali com o Gnabry e com o Werner, né? Que dão links muito bons. A gente vem aqui então com o Zaha, a gente rola para o Dembélé que nessa jogada é muito bom. Como eu falei para vocês, o posicionamento do Drogba é fantástico. A gente consegue então fazer o 2-1 aqui, já tava 1, a gente consegue fazer o 2-1 com o Drogba. E como eu falei pra vocês, chegou a um ponto do jogo, a um ponto da minha weekend, que é essa parte aqui, esses 3 jogos finais pra gente completar uma sessão, né, de 10 jogos, que o Drogba ele basicamente errava tudo, ele basicamente só fazia gol assim, tanto que os gols dele vão parar de ser alguma jogada, eles vão ser só jogadas de linha de fundo. Ele vem com o Vardy, poderia ter matado a jogada aqui com o Hernandes, mas não, a gente toma então aos 117, 5-4, triste demais, rapaziada, ele tem que segurar um calm down. E também, já ele com a posse de bola, ele vai levar a bola pra linha de fundo, vai ficar segurando o jogo aqui com o Griezmann, e a gente não vai conseguir basicamente roubar a bola novamente, né? 5-3, 5/3, e vamos para o 9º jogo aqui da Weekend. Palmeiras vem com um time meio francês, com Neymar, Mbappé, Guardiola, Salah, Son, Sissoko, Walker, Piqué e Screen. E vamos ver como que foi esse jogo. 24 minutos o Dembélé vem trazendo. Vocês podem ver que essa é a jogada característica desse FIFA. Ele rola a bola para o Zaha consegue fazer a paradinha, acha o Drogba, e o Drogba mais uma vez com um posicionamento impecável, indo para frente, o Piqué acompanhando ele voltando na hora que o Piqué vem, deixando o livre para fazer o chute de primeira para fazer 1-0. Agora vem novamente que o Zaha, a gente perde a bola, vem o Walker e dá um bicão. Essa jogada eu deixei basicamente pra mostrar uma coisa, rapaziada. Eu não fiz nada aqui. Eu não apertei botão nenhum. Carregou até uma barrinha ali, mas eu não apertei botão nenhum. E o Lloris entregou pro Salah pra fazer 3-2. Eu ia falar 2-3, também tá certo. 3-2 pro time do cara. Ainda deu tempo da gente tomar mais um gol, tá? Foi 4-2 essa partida. Como vocês vão poder ver agora, o Neymar fez mais um gol aos 90. Já não tinha mais nada pra gente fazer, 5-4. E aí que a gente fica, né, triste. O último jogo a gente vai contra o Rensberg FC, né, o Wesley aqui. Vamos ver, o time dele é um time brasileiro. Basicamente todos os times da WS são um time híbridos. Você não vai conseguir ver basicamente quase nenhum time que é de uma liga só. A gente vem agora com o Dembélé carregando na ponta, fazendo a jogada característica do FIFA 20, rolando para trás, e o Drogba vem e bate de primeira. O Drogba fez muitos gols. Ele realmente fez bastante gols, porém todos os gols do Drogba foram basicamente na mesma jogada.
A gente infelizmente perde essa partida também e por conta de um detalhe, a gente toma um gol aos 90 mais, né? A gente poderia ter segurado essa bola aqui para levado para prorrogação, porém o Dembélé acha ali uma corridinha, ele vem trazendo, acha o Messi nas costas do Sanches, linda finalização do Messi, que cara a cara não vai perder, não importa quem seja o goleiro, o Messi basicamente não vai perder. Tomamos mais um calm down, mais um gol que tomamos aos 90, né, mais um gol de derrota que acabamos tomando na prorrogação. Já sabia que não ia dar tempo de muita coisa, mesmo que a gente tentasse, e ficamos 5/5 nos primeiros 10 jogos. Triste demais, chegou a um ponto de eu me irritar muito com o Drogba, apesar do Drogba fazer muitos gols, porém ele faz muitos gols em chutes de primeira, né? Bom, rapaziada, esses foram meus primeiros 10 jogos aqui da Weekend League. Espero que vocês tenham gostado. Ainda tem mais 2 vídeos mostrando, né, os próximos 20 jogos da nossa WL, tá? É isso, rapaziada. Muito obrigado por você que já tá agora. Valeu, falou e fui!